Oi pessoal, no vídeo de hoje nós iremos abordar um assunto que gera muito debate, que são os agrotóxicos. Na verdade, vamos conversar sobre uma classificação em específico, os inseticidas. Para contextualizar vocês, são chamados agrotóxicos as substâncias químicas utilizadas pelo homem no controle de organismos considerados pragas, sejam esses animais, vegetais ou micro-organismos, sendo que essas substâncias podem ser empregadas em indústrias, na agricultura, pecuária, veterinária, saúde humana ou campanhas sanitárias. Na classificação dos agrotóxicos, quanto à sua finalidade, os inseticidas são produtos destinados à eliminação de insetos, e geralmente, tais produtos são classificados de acordo com o mecanismo de ação, podendo ser aplicados como névoa, se forem líquidos, ou em suspensão como poeira, ou na forma de gás. Podem também ser classificados quanto à sua fórmula química e grau de toxicidade, sendo os componentes mais utilizados nos inseticidas domésticos os organoclorados, organofosforados, carbamatos e piretroides, que serão explicados posteriormente. A história dos inseticidas começa na Antiguidade, muitos anos antes de Cristo, com os povos da Grécia, China e Suméria, que analisaram o efeito que alguns sais inorgânicos provocavam em insetos e pragas nas suas colheitas. Produtos inorgânicos como arsênio eram utilizados no combate dessas pragas. Os compostos orgânicos naturais, como a piretrina, obtida a partir das flores do crisântemo, eram utilizados como inseticidas pelos chineses cerca de 2.000 anos atrás. O uso oficial dos inseticidas começou no final do século XIX, com a comercialização dos sais inorgânicos. No entanto, a maioria destes sais eram tão tóxicos para as pragas como para os seres humanos, o que tornou inviável o seu uso. A partir disso, cientistas trabalharam em vários inseticidas, chegando aos atuais, comercializados em diversas regiões ao redor do mundo. Como essas substâncias foram desenvolvidas para interferir em processos biológicos naturais, logo, todas têm propriedades tóxicas altamente prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente. O Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos, sendo a agricultura a que mais utiliza essas substâncias químicas tóxicas, tais como inseticidas, herbicidas, fungicidas, desfolhantes e preservantes de madeira e dissecantes. Falando um pouco melhor sobre os componentes presentes nos inseticidas, como citamos anteriormente, os mais comuns são os organoclorados, que são inseticidas que apresentam carbono, hidrogênio e cloro em sua composição. O problema em seu uso é que esses compostos permanecem ativos no meio ambiente por grandes períodos após o seu uso, além de gerar acúmulo em tecidos do organismo de animais e inclusive de humanos. Os organofosforados, que são inseticidas que possuem fósforo em sua composição. Eles são compostos orgânicos altamente lipossolúveis e biodegradáveis. Eles são rapidamente hidrolisados tanto nos meios biológicos quanto no meio ambiente, se distribuindo de forma rápida pelos tecidos orgânicos e ultrapassando as barreiras placentárias e hematoencefálica. Os carbamatos, que são derivados do ácido carbâmico. O uso doméstico é comum como os inseticidas carbofuran e aldicarbe. E temos os piretroides, que são derivados sintéticos das piretrinas naturais, encontradas em extratos vegetais, como os extraídos das flores de crisântemo. Os agrotóxicos, como os inseticidas, representam um dos principais grupos químicos caracterizados como desreguladores endócrinos, devido ao uso indiscriminado por décadas, características estruturais semelhantes aos hormônios, persistência ambiental, bioacumulação no tecido adiposo, efeito transgeracional, entre diversos outros efeitos tóxicos, apresentando impactos irreversíveis. Essa exposição exagerada leva a possíveis complicações, como a intoxicação por inseticidas, pois principalmente em virtude das doenças que possuem mosquitos como vetores, por exemplo a dengue, o uso de inseticidas domésticos aumentou consideravelmente desde o início do século XXI. Com isso, as dedetizações realizadas em casas, condomínios e estabelecimentos comerciais certamente contribuem para as estatísticas de intoxicação. As características dos inseticidas que os tornam mortais para os insetos podem, por vezes, torná-los venenosos para os seres humanos. As intoxicações mais sérias por inseticidas resultam de inseticidas do tipo organoclorados, organofosforados e carbamatos, que
fazem com que certos nervos disparem erraticamente, causando a hiperfunção de muitos órgãos e, por fim, deixam de funcionar por exaustão. Já os piretroides geralmente não são muito venenosos para os seres humanos, mas são venenosos para os gatos. Os organoclorados, organofosforados e os carbamatos causam lacrimejamento, visão embaçada, salivação, transpiração, tosse, vômito, bem como fezes e micção frequente. A pressão arterial e a frequência cardíaca podem diminuir, a respiração pode ficar difícil e os músculos podem apresentar espasmos e fraqueza, sendo em casos raros esses efeitos somados mortais. As piretrinas podem causar espirros, lacrimejamento, tosse e dificuldade respiratória ocasional, sendo raro existir desenvolvimento de sintomas graves. As pessoas com sintomas de intoxicação por inseticidas devem consultar o médico para que sejam feitos exames e acompanhamento. Se o paciente estiver apresentando sintomas graves, como insuficiência respiratória, pode-se administrar atropina e outros tratamentos para normalização da respiração e função cardíaca. O uso de inseticidas domésticos tornou-se tão comum nos domicílios urbanos que a proteção mecânica ficou esquecida. Então, para evitar o uso desses produtos, recomenda-se a instalação de telas em aberturas e mosquiteiros, por exemplo, como medidas funcionais e não tóxicas. Espero que tenham gostado do vídeo e, se gostou, compartilhe, para que mais pessoas saibam sobre esse assunto tão importante. E nos siga também para conhecer diversos outros assuntos interessantes abordados em nosso Instagram e em outras redes sociais.